Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra de William Hogarth, As Eleições. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com uma análise de uma obra importante para o barroco inglês. É uma obra de um pintor que foi o primeiro grande pintor inglês a ficar famoso fora da Inglaterra e é também uma obra com um sentido moral muito forte, que era a especialidade deste pintor. Hoje vamos analisar esta obra. As Eleições, uma obra de William Hogarth, realizada entre 1754 e 1755. A democracia era, nesta altura, algo de muito recente. O Parlamento decidiu controlar o poder do rei. Em Inglaterra, algo que até hoje existe. Existe uma monarquia, mas é uma monarquia com pouco poder. E nesta altura, o poder passou então para as mãos do Parlamento. E era a altura de haver então eleições. As eleições no início desta democracia eram assim um bocadinho instáveis. E é exatamente acerca disso que este pintor nos vai pintar. Vai-nos contar a história das eleições. É uma história engraçada. Vamos ver com muita atenção. Hogarth pintou aqui uma sátira mordaz destes tempos caóticos, que hoje pode ser vista no Sir John Soane's Museum, em Londres. Quando Hogarth pintou esta obra, em 1754, o trono pertencia ao rei Jorge II. O rei Jorge II era um rei inglês cuja origem era alemão. Portanto, ele era uma pessoa alemã no trono de Inglaterra. Pior ainda, ele não gostava de Inglaterra e não gostava dos ingleses, ele queixava-se muito e falava muito pouco inglês, falava quase só alemão, o que dificultava muito a sua comunicação com o seu próprio povo. Muito descontentes com esta situação, os ingleses então decidiram fazer um parlamento e ser o parlamento a mandar no país, porque não estavam agora para estar às ordens de um rei estrangeiro, como eles chamavam. Este senhor que estamos a ver é o Jorge II. Ele dizia que os pasteleiros ingleses não sabiam fazer doces, que os músicos ingleses não sabiam tocar e que os condutores ingleses não sabiam conduzir. Só coisas boas que ele tinha a dizer. Ele vinha da casa dos Hanover e o seu pai já tinha sido rei. Também não sabia falar muito bem inglês e depois ele, por herança, passou a ser o rei, mas havia assim uma distância enorme entre o monarca e o povo, e entre o monarca e os outros aristocratas, quer dizer, ninguém gostava muito dele, nem ele gostava muito de ninguém. Assim, passou a existir uma democracia jovem e passou a haver eleições para a Casa dos Comuns. E é exatamente isso que esta obra retrata, as eleições para a Casa dos Comuns. Esta é a primeira obra numa série de 4 pinturas, portanto, se vocês viram o vídeo acerca do rococó inglês, que eu vou deixar aqui o card no nosso ecrã e também vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, vocês perceberam que o William Hogarth era assim, ele gostava muito de fazer séries. Os seus quadros podem ser feitas à leitura como um quadro só, mas normalmente é uma série e conta uma história e tem sempre uma moral por trás. Portanto, esta é a primeira obra de uma série. Ao total, são 4 pinturas acerca das eleições. Mas aqui, nesta primeira, o local escolhido pelo pintor é uma taberna e a ocasião é um jantar de campanha. Os representantes do partido anfitrião estão sentados à esquerda. Na outra ponta da mesa, um dignatário local está indisposto. Ele comeu demasiado. E nesta época, no século XVIII, o tratamento para quando se comia demasiado era tirar um bocadinho de sangue. Chama-se isto sangrar. Depois, através da janela da taberna, nós vemos um grupo em protesto a atirar pedras. E no canto esquerdo temos as ofertas das eleições que estão a ser distribuídas. As outras 3 obras desta coleção também mostram o processo caótico das eleições, mas nós vamos nos hoje concentrar nesta primeira obra. Ao centro, logo atrás da mesa, temos um grupo de músicos. Neste tempo, tal como hoje, a música fazia parte da campanha eleitoral. Se há coisa que eu detesto, são aquelas musiquinhas chiclete que ficam na cabeça o tempo todo, quando passa a caravana de um partido. Nesta altura já era assim, em pleno século XVIII. Cá estão os músicos a tocar, então, a fanfarra do partido. Vamos olhar para os músicos. O homem que toca a gaita de foles coça o pescoço. E agora, vocês querem saber porquê? Ele está a tocar a gaita de foles, portanto ele é da Escócia, é escocês.
Os ingleses tinham um preconceito enorme contra os escoceses. Diziam que eles tinham sarna. Então ele está a coçar-se porque estava com sarna. É uma piada de mau gosto, já o era na altura, agora também é. Depois temos o violinista, que na verdade é o Fiddling Man, uma figura muito conhecida na época. Por cima desta pequena orquestra que está ali toda a tocar a sua fanfarra, temos uma obra pequenina. É uma pintura de um ilustre dignatário que era governador dos Países Baixos, William III. Também era genro do rei. Ele acabou por chegar ao trono em 1689. Portanto, este senhor viveu 65 anos antes do tempo destas eleições. E parece que as pessoas continuam a não gostar muito dele. Portanto, a obra na parede representa o facto de já não ser crime criticar a coroa e ser o Parlamento a governar. Portanto, antes disto, quem danificasse uma imagem de alguém que foi rei, provavelmente era preso. Agora já não era crime, portanto, olha o que fizeram ao senhor. Depois temos dois homens sentados no topo da mesa. Estão muito bem vestidos. Estes são os verdadeiros anfitriões e, ao mesmo tempo, as verdadeiras vítimas de tudo isto. O que está sentado mais ao fundo está a ser alvo de um homem que fuma um cachimbo. Enquanto isso, o homem da frente, o mais jovem, aguenta os avanços de uma senhora rechonchuda e bem mais velha do que ele. E um outro homem tenta queimar a sua peruca. Nas tabernas, queimar a peruca de uma pessoa muito fina era uma piadola recorrente, era comum, isto acontecia mesmo. Nós temos aqui várias pessoas a fazer várias coisas divertidas, porque isto é uma crítica, não é verdade? É uma crítica, é uma sátira, era suposto ser mesmo uma piada, eu continuo a achar piada. Outra coisa que não nos podemos esquecer é que nem toda a gente votava. Eu estou a falar aqui de democracia jovem, mas na verdade só quem podia votar eram homens, portanto pessoas do sexo masculino, que tinham propriedades, ou seja, os pobres, as mulheres essa gente não contava. Mas já era alguma coisa, certo? Eles votavam para a Casa dos Comuns. Era muito importante porque assim estavam a eleger quem os ia representar, em teoria. Mas a gente já vai ver com mais atenção. Então, estes dois senhores são provavelmente o pai do candidato e o candidato, ou são dois candidatos, são eles que estão a oferecer este enorme jantar e estão a ser gozados. Uma jovem criança até tenta roubar o anel do dedo do mais jovem. Este personagem olha diretamente para nós com uma expressão sofrida e também irónica, como quer dizer que quem quiser ser eleito deve sofrer e sorrir sempre. As eleições para a Casa dos Comuns aconteciam a cada 7 anos. Esta era a regra, mas não era a norma, porque antes destas, as últimas eleições tinham-se realizado há 40 anos atrás por vários motivos. Porque eram adiadas, porque eram interrompidas, porque havia tumultos. A democracia existia, mas era, digamos que, maleável. Os lugares disponíveis no Parlamento estavam disponíveis sob pagamento. Normalmente eram os filhos mais novos, desempregados, de famílias muito ricas, que concorriam. Pronto, compravam. E lá iam eles mandarem qualquer coisa. Era assim que funcionava. As eleições eram caríssimas, por isso os candidatos pagavam bastante para coisas muito estranhas, como os laços coloridos, da cor da sua campanha. Nós hoje usamos os autocolantes, eles usavam assim uns laços para pôr nos fatos e nos chapéus das senhoras. Até se vê aqui nesta obra alguns desses laços. Mas depois também eram usadas para comprar chapéus, para comprar garrafas de brandy, para comprar aluguer de coches, para pagar atos de perjúrio, para espalhar rumores, para demolir casas de partidos rivais. Portanto, era um bocadinho de tudo. Para isto, ia-se buscar muitas vezes pessoas que não votavam, que eram aquelas pessoas que tinham dificuldade em encontrar trabalho e que recebiam qualquer coisa, eram contratadas para a campanha eleitoral, que na altura significava, pronto, bater nos rivais, deitar-lhes as casas abaixo, espalhar mentiras e também distribuir lacinhos. Era o que fosse. Aconteciam muitos incitamentos aos distúrbios, confusões, brigas, e também se tinha que pagar os custos legais de advogados, dos polícias e dos juízes. Tinha que se pagar tudo. Quando os candidatos ganhavam um assento na Casa dos Comuns, podiam então vender a sua intenção de voto. Ou seja,
No Parlamento tudo estava à venda e no Parlamento eles não tinham um ordenado, não lhes era dado um dinheiro de forma fixa. Então, como é que eles sobreviviam? Vendendo os seus votos. Se alguém queria aprovar uma lei, comprava o voto e eles vendiam e era tudo muito normal e era visto como... Era assim que era, pronto. Era normal que em festas e em jantares os parlamentares encontrassem debaixo do seu assento um dinheirinho, um suborno. Era normal e era aceito como parte da vida política. Era normalíssimo. Vamos voltar à nossa obra. O homem sentado no chão, com um cajado na mão, e o homem que lhe despeja gin no ferimento da cabeça são os que não votam. São aqueles das classes trabalhadoras, mas mesmo assim o seu serviço é necessário nas eleições. Os votos eram assegurados pelo dinheiro, mas também pela intimidação, pela força bruta. E estes homens, de braços fortes, eram parte da estratégia mais violenta. Na verdade, ao longo do século XVIII, a classe trabalhadora cresceu muito. E aconteceu que muitas pessoas deixaram o campo para melhorar a vida, foram para as cidades. E chegavam às cidades, não conseguiam encontrar trabalho. E quando encontravam, eram jornadas muito longas, com um pagamento muito baixo. Portanto, estas pessoas estavam inquietas, estavam revoltadas, tinham fome, precisavam de emprego. E envolvê-los na campanha era uma forma de lhes pagar e também era uma forma de os manter ocupados, porque as pessoas tinham medo, as pessoas mais ricas, desta multidão de gente desocupada, que podia fazer uma revolução, não é? Como aconteceu em França, nós sabemos disso. Os trabalhos variavam entre 14 e 16 horas diárias, 6 dias por semana, com salários muito baixos. Isto provocava muito descontentamento, muitos desacatos, ainda mais na época das eleições. Muitos homens destas classes trabalhadoras tinham realmente verdadeiro interesse nas eleições, porque assim era uma forma possível de melhorar a vida, era através da política, era escolher pessoas que representassem os seus interesses. Portanto, eles, era normal, liam os jornais, liam os artigos de campanha, envolviam-se nas campanhas, iam protestar. Portanto, eram pessoas que gostavam de política. É engraçado que quanto menos poder tinha uma classe social, mais se envolvia na política, exatamente para sair do buraco, não é verdade? Era o que devíamos fazer ainda hoje. Em 1771, os jornais ingleses foram autorizados a reportar os debates na Casa dos Comuns. Isto permitia ao povo em geral perceber a política do seu Estado. E foi realmente um caso único na Europa do século XVIII, esta abertura, esta forma clara para a época, como as coisas eram feitas. Portanto, as pessoas seguiam nos jornais os debates de política que lhes interessava. Isto era novo, porque normalmente numa monarquia não há debate. Faz o que o rei quer e acabou. Não é? Aqui havia realmente um debate político nas ruas, era interessante. E também havia muitos protestos. Um exemplo disso é a janela da taberna. Aqui, nesta janela, vimos um grupo a protestar. Atiram pedras e, em resposta, é-lhes atirada água. Ou não é água, pode ser urina. Mas vamos dizer que é água. Estes protestos, em 1754, eram comuns e muito violentos, deixando mortos e deixando destruição. Aqui Hogarth desenhou balões de fala a sair dos manifestantes. Vocês estão a ver, são assim, não têm formato de balão, mas são balão de fala na mesma. Têm assim umas faixas longas aqui na obra e lá dentro estão, então, as frases de ordem do que os manifestantes estão a protestar. Também temos uma imagem de um homem que representa os judeus aí, que eles também estavam a protestar contra. Na verdade, estes manifestantes são Tories. Nesta época, em Inglaterra, existiam dois partidos políticos. O Partido Liberal, cujos apoiantes eram conhecidos como Whigs, e o Partido Conservador, cujos conhecidos como Tories. Neste caso, temos Tories e estão a protestar na rua. E nos balões de fala temos as razões do protesto. No Jews era um protesto contra a naturalização dos judeus, e também Marry and Multiply in Spite of the Devil. Isto era um protesto pelo facto dos casamentos só serem válidos quando tivessem licença dos pais e quando fossem realizados na presença de um membro do clero. Porquê? Porque até aqui, para ser legalmente casado, em Inglaterra bastava-se ter uma testemunha. Mais nada. Era legal. Isto dava origem a muitos casamentos surpresa, a muitos casamentos escondidos, que as pessoas casavam em segredo, em muitos casamentos contra a vontade das famílias. Depois havia os problemas dos filhos. Os filhos destes casamentos secretos ou contra a família não conseguiam herdar, uma vez que raramente havia um documento escrito legalizado. Portanto, a lei mudou. A lei do casamento, a partir desta altura, tinha que ser na presença de um membro do clero
e tinha que ser com a autorização dos pais. Ora, as pessoas não gostaram desta ideia, estavam todos a protestar, não queriam. Os livros da época, aquela literatura que as pessoas consumiam, contava muitas histórias de fugas, de adultérios, de crianças ilegítimas, de bigamia, de pessoas que não recebiam, que estavam a lutar para receber as heranças, enfim. A maioria dos oponentes da nova lei do casamento eram estes os Tories e argumentavam que a nova lei era uma incursão inadmissível à liberdade individual. O próprio pintor desta obra casou com a sua esposa numa daquelas cerimónias que bastava uma testemunha. Trocavam as alianças, tinham uma testemunha, pronto. E as pessoas estavam um bocadinho chateadas com as mudanças. Mas a verdade é que esta época na Inglaterra foi uma época de mudanças. Este século XVIII foi uma época de mudanças na Europa. E na Inglaterra as mudanças eram muito visíveis. Estamos a ter a Revolução Industrial, estamos a ter uma revolução social. E, apesar desta fantochada toda das eleições, de venderem os votos, de aceitarem subornos, de ser tudo muito pouco transparente, mesmo os trabalhos serem poucos e os trabalhos que existiam serem longas jornadas com salário baixo, mesmo assim, todas as pessoas concordavam numa coisa: este tipo de eleições era muito melhor do que viver numa ditadura monárquica com o rei absolutista. Portanto, as coisas estavam a caminhar. É uma época fascinante e os pintores, claro, que retratam o seu dia-a-dia, esta sátira mordaz do William Hogarth, é interessante e reporta-nos o que se estava realmente a passar na época. E pronto, foi assim que terminamos então a nossa análise desta obra, As Eleições, William Hogarth, uma obra de 1754-1755, uma obra do rococó inglês. Já sabem, não se esqueçam de deixar um gosto, de fazer um comentário pequenino. Porquê? Porque o YouTube não distribui os meus vídeos e assim, se fizerem um gosto, se deixarem um comentário, é bem mais fácil. Se quiserem apoiar-me de uma forma mais direta, podem fazê-lo sendo membros do Clube Criarte. Para se tornarem membros do Clube Criarte, basta clicar no botão que está por baixo de todos os nossos vídeos, que diz aderir, está ao lado do subscrever. Clicam no botão e têm acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Por hoje é tudo, encontramos-nos na próxima semana. Fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!